Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 7, fala da tradição dos anciãos. Ali se juntaram os fariseus e alguns escribas que tinham vindo de Jerusalém, e quando vendo que alguns dos discípulos comiam pão e com mãos impuras, isto é, por não lavar, o repreendiam. E Jesus ali disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazei muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição, porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe morrerá da morte. Porém vós dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por conta do seu pai e de sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenaste, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. A tradição, religiosa, religião pura e imaculada, o religare, a ligação do homem perdido no jardim do Éden por conta do pecado, por conta da desobediência. A única forma desta ligação ser feita é através do mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Através do sacrifício ali na cruz, crucifica-se as paixões da carne. Nasce nova criatura, através da água que é viva e eficaz, o vinho novo, definitivo, do qual se transforma num odre novo e um vinho novo, através do Espírito Santo que Deus envia, nos atrai até Cristo, e através desta sabedoria é que se alcança a ligação para com Deus. Aqueles que estão segundo o mundo estão como filhos bastardos, mas através de Cristo é a adoção, filhos adotivos. Aquele que faz a vontade do Pai é irmão de Jesus Cristo, e aquele que faz a sua vontade assim como Deus ordenou, ele disse: este é meu filho amado, quem me compraz regozijo, fazei tudo o que ele disser. Além de um irmão, é um amigo na diversidade. O conselheiro, o Espírito Santo, que ele está no mais alto do trono, juntamente com o Pai. É o trono do Cordeiro, que está de pé, julgando os povos e as nações como quem pisa uva nos lagares, por conta da desobediência, por conta do esfriamento do amor, da apostasia, os dias maus. E os judeus, ali meramente por conta das tradições humanas, tinham os tanques de purificações, eram meramente doutrinas humanas, que aquele povo tinha a tradição que se entrasse naqueles tanques seria curado, como o caso do aleijado, que Jesus teve um encontro com ele, ali sempre quando havia um mover de águas ali, que o anjo descia, e naquele tanque de Betesda, casa de misericórdia. Assim muitos hoje
são tradições meramente humanas. Não há um mover do Espírito Santo. São sinais ilusórios operados pelo próprio anjo que se disfarça de luz, né? A saber, o próprio Satanás, aquele que engana os povos e as nações com as mentiras, e muitos são os que acabam sendo engodados por sua mentira, né? Creem na mentira. Ele é o pai da mentira, o assassino, desde o princípio, né? Porque Abel, seu sangue falou com veemência, as suas ofertas foram aceitas pelo Senhor porque suas obras eram boas. Já Caim, o Senhor os rejeitou porque suas obras eram más. E Deus diz, né, por que fechais o seu semblante? Cabe a ti, o mal está sobre ti, cabe a ti o vencê-lo. Se vencê-lo não serás aceito, né? E ele foi vencido pelo mal, né, e matou o seu irmão. E agora muitos que por estarem nas obras infrutíferas do próprio pai da mentira, rejeitam por muitas vezes a verdade quando as ouvem. Porque a sã teologia de Cristo foi substituída por muitos através de doutrinas meramente humanas, para que o povo apacenta-se a si mesmo, o povo faz as suas próprias leis. Mas a Bíblia diz que ainda que até mesmo aqueles que não têm as suas leis passarão pelo tribunal de Cristo, porque todo joelho dobrará, toda língua confessará. E muitos são que justamente por amoldar segundo tradições humanas, por estar segundo aquilo que pai e mãe ensinam, avós que vêm de tradições religiosas, adorações a estátua, imagens, que nada acrescenta. Tendo olhos não veem, tendo ouvidos não ouvem, tendo boca não falam. Só há um mediador, só há um intercessor, do qual é o Espírito Santo, né? O Espírito de Cristo, do qual comunica o nosso pneuma, o nosso fôlego de vida, o nosso espírito, e nos ensina como conduzir, nos ensina a falar. É aquele que purifica o nosso vocabulário, é aquele que nos ensina a operar segundo o amor. Quando ali Jesus, os samaritanos, por ver que ele estava com intenção a subir a Jerusalém, e eles o rejeitam, e os seus discípulos dizem: querem que pedimos que caia fogo do céu, como Elias fez. E ele disse: basta, não sabeis de qual espírito procedo? Não vim para destruir almas, mas vim para salvar aqueles que estão rumo à destruição. Porque o mundo já está condenado, o pecado porque não o conheceram, o juízo porque ele já foi condenado juntamente com aqueles que o seguem, o pai da mentira. Da justiça porque ele exerce o direito e a justiça, ele galardoa, né? A alguns é uma recompensa, a outros é um próprio castigo por rejeitar a verdade. A Bíblia diz que o homem medita na palavra do Senhor, né, com o desejo de alcançar a vida eterna. Todo dever do homem consiste em temer a Cristo, que é o princípio da sabedoria, e alcançar o entendimento do alto, do qual se desvia do mal. Mas com entendimento de próprios olhos,
não se desvia do mal. Ninguém produz os bons frutos por si mesmo. Somente o elo da perfeição, do qual o seu sangue falou com mais veemência do que de Abel, até mesmo que o sangue dos bodes. Ele é o elo da perfeição, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, do qual o rei de Salém não achou ninguém maior, e abençoou juramento eterno por si mesmo. O maior abençoou da promessa, a semente de Abraão. O Emanuel, Deus é conosco, Pai de multidões, do qual a antiga aliança se tornou antiquada. Ela, por ser perfeita, mas foi enfraquecida pelo poder do pecado, do qual, através de várias obrigações, e nunca se alcançava o elo da perfeição. Já Cristo, em nada ele tropeçou, nem mesmo a sua boca, porque seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, o seu sangue falou com veemência, através de um único sacrifício, alcançou-se o elo da perfeição, no qual nós seguimos dia após dia como ministros de uma nova aliança, não se envolvendo nas tradições humanas, nos ensinamentos meramente humanos, que nada acrescenta, cerimoniais através de objetos, doutrinas de demônios. A Bíblia diz: ai daqueles que cultuam aquilo que é das profundezas. Ele é aquele que se ira por conta daqueles que enganam e iludem o povo. E estamos vivendo os últimos dias, do qual ele está expulsando toda vã filosofia, toda vã doutrina. A Bíblia diz para que a gente não se envolva nos debates teológicos, nas vãs filosofias, mas que também haveria divergência para que fossem conhecidos os escolhidos. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo a fé, segundo o amor opera em nós, do autor e consumador de nossa fé, Cristo Jesus. Porque o povo perece por falta de conhecimento, o povo perece por negligência no ensino, porque tanto aqueles que ensinam as heresias, como aqueles que os acompanham, estão com a sua alma rumo à condenação, por se amoldarem segundo o mundo, por seguirem simplesmente tradições humanas que são impossíveis de os salvar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie em vossas obras, que é pela fé a salvação, o dom gratuito, já foi pago um alto preço na cruz do Calvário. E o único mediador, o único bispo e bom pastor de nossas almas, que deu a vida por amor de nós, das ovelhas que são do seu aprisco, que ouvem a sua voz, aqueles que entram pela sua porta e saem para anunciar a verdade, para anunciar aquilo que ele tem feito em nossas vidas, para anunciar aquilo que é possível para salvar a vida daquele que o tem e prolongar os dias aqui para que vão bens e longos nessa terra. Mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci. Ele jamais disse que seria fácil. A estrada é estreita, o caminho é apertado, mas aqueles que entram pela porta espaçosa vão a rumo à perdição, rumo à condenação. Cabe a nós perseverar segundo a fé, acrescentando as suas virtudes na nossa fé. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue que gastara todo o seu
sua quantia financeira com os doutores da lei, aqueles que seguiam segundo tradições humanas, e nada resolveu. E quando ela teve um encontro com o mestre, e ele disse, alguém me tocou, né? E os discípulos disseram, mestre, a multidão te aperta e tu dizes, alguém me tocou? E ele disse, porque de mim saiu virtude. As virtudes que há em Cristo é a que liberta, é a que cura, né? No qual nós alcançamos os frutos do Espírito Santo, a mansidão, a longanimidade, né? A temperança, o amor que combate todo o ódio, todo o mal, a piedade, né? Como fonte de alegria, a caridade, o amor é benigno, o amor sofre, tudo suporta, o dom supremo, né? Porque tudo cessará os dons que são irrevogáveis, mas o amor permanece, o amor é eterno. Jesus também nos ensina e sempre nos diz, jamais agarrais um conceito e solte a outro, como ele nos disse na mensagem anterior, porque aquele que vive segundo o amor, ele não esbarra na lei, né? Porque ele está segundo a obediência, ele guarda e cumpre os mandamentos, jamais ele vai esbarrar. Já aquele que não segue segundo o amor, aquele que se amoda segundo as tradições humanas, segundo os comportamentos humanos, as tradições que vêm de geração em geração, segundo as idolatrias, segundo aquilo que não é o alicerce verdadeiro, que é o Evangelho, que é o único capaz de salvar, e aquele que é ouvinte e praticante dele, alcança-se a sabedoria possível para que os dias vão bens e longos nessa terra. Se não for desta forma, não se alcança, né, a salvação e a vida eterna, onde muitos têm perecido por falta do conhecimento, né? Tem entristecido o Espírito Santo, porque aonde há o Espírito há a liberdade, né? A liberdade para aquilo que é edificante. Jamais tudo é lícito, mas nem tudo convém. E muitos, por entregarem as tradições humanas, por seguir segundo o padrão deste mundo, têm perecido. Está escrito, meu povo cometeu 2 crimes, abandonaram a minha própria fonte de água viva e cavaram as suas cisternas rachadas, da qual não podem reter a água. A água é a sua palavra, que é viva e eficaz. O vinho novo, definitivo, não há expiação pelos pecados, se não for pelo sangue. E através do vinho novo, o sangue não herdará o reino dos céus, mas ele preparou um corpo, né? Um corpo preparaste. Ele diz ali quando ele estava ressurreto, vede, toqueis, espírito, não tem carne, não tem ossos, né? Ele esvaziou o seu sangue, preparou um corpo, do qual através deste corpo nós adentraremos as regiões celestiais, aqueles que perseverarem até o fim, aqueles que jamais se apegam em tradições humanas, em tradições que não são possíveis de os salvar, mas aqueles que perseveram segundo o Evangelho, segundo a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve fé, ela ouviu falar em Jesus, e ali ela o tocou, e quando ela o tocou, a vida que o sangue que estava derramando, que ela estava perdendo ali, a sua alma, né,
ela salvou, ela teve os dias aqui abundantes, da qual ela era privada de estar no meio da sociedade, e além de ter os dias acrescentados, ela alcançou a salvação, a vida eterna, porque em Jesus saiu as virtudes e ela recebeu as suas virtudes. E quando nós adicionamos as virtudes à nossa fé, através do exercício constante, nós discernimos entre o bem e o mal, não desviamos nem para a esquerda e nem para a direita. Andamos em retidão, em sinceridade, no domínio próprio, né? Na mansidão, na longanimidade. Muitos são os que seguem segundo as brigas e dissensões. Aquele que segue, que ama uma briga, ele ama o pecado, né? Cabe a nós perseverar segundo o amor opera em nós, orando até mesmo pelos adversários, pelos inimigos, para que venham se converter dos seus maus caminhos, para que venham se arrepender, porque sabe aquele que ganha uma alma. Nem Deus agrada na morte do ímpio, né? Mas sim quando há salvação na casa, a festa nos céus, porque um é que planta e o outro é que colhe. Os anjos são ceifeiros, e quando há um pecador se arrepende, uma multidão de pecados, de transgressões lhe são perdoadas, e bem-aventurados aqueles que isso lhe é imputado por justiça. Porque muitos perseveram segundo amando o prêmio da injustiça, e a estes grande será o choro, em mais um dia perseverantes na fé. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.